Tem muita gente preocupada com muita coisa na sociedade brasileira e tá certo, esse surto, essa pandemia vai afetar muitas áreas, mas a gente aqui trata de futebol, então vamos falar sobre futebol. Como vai ficar a saúde financeira dos clubes do Brasil, principalmente no nosso caso aqui, o Fluminense? Vamos abordar isso daqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2020, e esse daqui é um giro de notícias para abordar as mudanças nos pagamentos, os alívios para os clubes e os dramas para os jogadores que podem acontecer agora com essa questão da pandemia. Eu vou explicar melhor quais mudanças podem ocorrer, lembrando, isso não é caso definitivo ainda, é uma proposta que será feita, mas você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aí também ativando o sininho para continuar essa produção. Lembrando, esse é o primeiro vídeo que sai nesse sábado, entre ali meio-dia e meia, provavelmente, sai o segundo vídeo desse sábado também, e no final da tarde sai um outro vídeo, a programação aqui mantém da mesma forma. Vamos falar sobre essa questão dessa mudança, e para isso eu já vou deixar claro que eu vou ter que, em alguns momentos, dar uma olhada para poder ler a matéria produzida pelo Globoesporte.com de vários jornalistas, por sinal, né? Guilherme Frossá, Frederico Ribeiro, Rafael Zarco e Thales Soares, a matéria produzida por eles, com informações exclusivas, então vale a pena sempre citar os jornalistas que se esforçaram nesse período até de quarentena para poder trazer informação. Basicamente, qual que é a novidade? Uma reunião online foi feita entre os presidentes de alguns clubes. Na verdade, é até meio que uma instituição, né? A Comissão Nacional de Clubes. Para vocês terem ideia de quais clubes estão participando disso. Na Série A, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Bahia. Na Série B, Avaí, Paraná e o Oeste está como suplente. Para que serviu essa reunião online feita pelos presidentes desses clubes? Para decidir qual vai ser o futuro financeiro do futebol brasileiro, ou pelo menos, no caso dos clubes brasileiros, dentro e após a pandemia do coronavírus. Qual que é o sentido? Hoje, qual é o cenário que a gente tem? Os clubes vão ter uma queda de receita absurda, inacreditável talvez, considerando de que o único dinheiro que vai continuar entrando para eles nessa pausa é basicamente o dinheiro de sócio-torcedor, daqueles que não cancelarem, né? Mas basicamente é esse dinheiro, porque dinheiro de televisão é por jogo transmitido, não tem jogo acontecendo, não tem dinheiro entrando. Bilheteria, idem. Patrocínio, idem. Se não está jogando, não conta, né? Ali a questão, cada contrato provavelmente tem ali os seus termos, mas faria sentido não entrar dinheiro. Se não tem treinamento, não tem nada disso, porém os jogadores e os funcionários do clube precisam receber. E em matéria dos jogadores, qual que foi a proposta que essa comissão irá fazer em relação aos jogadores? Vamos sempre lembrar aqui uma coisa muito importante. Quando a gente fala jogadores de futebol, a compreensão nossa, normal e sua aí que está assistindo, né, é de que o jogador, é o Gabigol que ganha R$1 milhão, é o Ganso que ganha 300 mil e etc. Essa não é a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade de talvez 10, 15 clubes da Série A. A realidade que a gente está falando aqui é do futebol brasileiro por inteiro. É onde cerca de 92%, se eu não me engano, ganha menos do que R$10 mil. 92% dos jogadores, atletas do Brasil ganham menos de R$10 mil. E aí você imagina, então, quantos desses que ganham menos de R$2 mil. Então, esse é o cenário, a proposta para todos esses jogadores. Qual que é a proposta que essa matéria do Globoesporte.com traz que a comissão de clubes vai fazer para os atletas, na verdade, para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, né, do Brasil? Primeira proposta, férias, urgentemente. Os jogadores estão em treinamento em casa, etc., mas vai antecipar as férias do final do ano para esses jogadores, já antecipa qualquer próximo período de férias que eles forem tirar, a partir do dia 23 de março. Eles entram de férias no dia 23, voltam de férias no dia 21 de abril. A gente já tem noção de que a possibilidade de ter algum tipo de futebol no final de abril eu não vou dizer nula, mas é nula, sendo bem claro. Então,
Eles até colocam, né, falando que tem ali toda a explicação de como seria pago essas férias, pagaria metade do valor das férias agora e metade no final do ano, e se um jogador se transferir para outro clube, esse outro clube aqui ficaria responsável pelo pagamento das férias no final do ano, desses outros 50%, e o que aconteceria caso o futebol não voltar logo depois dessa paralisação, né? Os atletas não puderem voltar a treinar e não volte à vida normalmente. Depois desses 30 dias de férias, estamos aqui no dia 21 de abril, 30 dias de redução da remuneração caso se mantenha a possibilidade de treinar e de jogar. Isso com certeza vai acontecer, ou seja, os próximos 30 dias até o dia 20 de maio, né, o 20 ou 21 de maio de 2020, os jogadores ficariam fazendo treinamentos em casa, fariam treinamentos físicos, né, ali em casa, deve ter algum tipo de prova disso, enfim, algum tipo de coordenação remota, hoje em dia os meios online já permitem isso, e o salário seria reduzido em 50%, ou seja, 50% tanto de contrato de CLT quanto de contrato de direito de imagem. Isso significa, vou colocar aqui, que o Ganso, que recebe 300 mil, por exemplo, ele receberia 150 mil para estar em casa fazendo treinamento. Aí você pode estar pensando, nossa e tal, tudo bem, mas o Joãozinho Joca, que é reserva do Resende, teria também um corte de 50% no salário dele de 5 mil reais, jogador fictício, né? É uma complicação? Beleza, mas aí a gente está em maio e sabe qual é a chance de voltar ao futebol em maio? Eu diria que é praticamente nula. Essa eu não diria que é nula, mas diria que é praticamente nula. E aí, qual que é a medida depois desse 21 de maio? Após 30 dias de redução da remuneração, caso se mantenha a impossibilidade de competir, o que seria determinado é que a suspensão, não é o cancelamento, é a suspensão, vai estar suspenso o contrato de trabalho até que se retorne às atividades normais com a prorrogação dos contratos, ou seja, vou usar o mesmo exemplo de Ganso aqui. Ganso tem contrato com o Fluminense até 2023, se eu não me engano, acho que 2023. O contrato dele termina em dezembro de 2023. Se o futebol ficar parado ali de maio até agosto, seria mais 1, 2, 3 meses em que o contrato dele, ao invés de terminar em dezembro, terminaria só em março, ou seja, seria prorrogado lá no final. Isso é uma medida e ele ficaria esses 3 meses agora, junho, julho e agosto, sem receber. R$0 saindo do caixa dos clubes. Acho isso um pouco pesado? Acho. No caixa de Ganso, por exemplo, provavelmente é um jogador que tem uma estabilidade já há um bom tempo, que tem uma situação que talvez o permita. Vamos lembrar, no passado o Fluminense passou 3 meses sem pagar atleta. Então, assim, foi uma situação provavelmente muito complicada, etc. Mas talvez esses jogadores que estão num patamar diferente consigam sobreviver sem um problema gigantesco. Mas vamos lembrar da outra ponta. Isso para quem recebe até hoje R$5.000 e vai receber 2.500 num mês e depois não recebe mais nada por tempo indeterminado. Jogadores de times pequenos, por exemplo, tem um outro fator que é em relação ao campeonato estadual, que é o campeonato estadual, os contratos que vão terminar agora, por exemplo, terminariam no dia 31 de março, um exemplo, eles vão ser prorrogados até o final do campeonato estadual, seja lá quando ele voltar e quando ele for disputado. Então os jogadores estão com essa segurança de que o contrato vai ser renovado até lá. Aí tem uns outros tópicos, vale a pena você ir lá ler a matéria do Globoesporte.com, mas eu fiz aqui um parâmetro que inclui o Fluminense. E eu queria chegar no final aqui, porque estão dizendo até de abrir linha de crédito, né? O Ministério da Fazenda já suspendeu, por exemplo, o pagamento do Profut, né? Que seria um negócio que faria com que os clubes dessem dinheiro nesse momento pagando o Profut para o governo e não pagariam os salários dos jogadores, que seriam completamente afetados. Só que qual que é o ponto que eu queria chegar aqui no final? Uma matéria do Cássio Zirpoli, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa matéria do Cássio Zirpoli, que é importantíssimo, um jornalista muito competente. Ele fez uma matéria falando da CBF. Foi publicado o balanço da CBF de 2019, ou seja, do ano que acabou de passar, e a CBF teve 190 milhões de reais de lucro. O termo não é lucro, é superávit, porque é entidade sem fins lucrativos, mas acho que fica mais claro falando lucro. 190 milhões em 2019.
E isso é lucro líquido, ou seja, a CBF pagou tudo que ela tinha que gastar, recebeu tudo que tinha que receber, pagou tudo que tinha que gastar e sobrou 190 milhões de reais em 2019. Se a gente acumular os últimos 13 anos, ou seja, vem lá de trás até agora, ela vem tendo superávit ou lucro em todos os anos. E já arrebanha aí nesse bolo quase 1 bilhão de reais em lucro líquido. Ou seja, é dinheiro que entrou e ele não pode sair porque não é uma empresa que distribui para os sócios, né? É uma entidade sem fins lucrativos. Sabe o que a CBF faz com esse dinheiro todo? Exatamente, nem eu. E ela tem totais condições nesse momento de subsidiar, de alguma forma, esses contratos de trabalho. E fica o recado, né? Já que as autoridades do país não entenderam isso, fica o recado para a CBF, em menor escala. Se ela não subsidiar isso, vai quebrar a cadeia do futebol no Brasil de uma forma em que muitos clubes vão desaparecer por causa de dívidas que estão contraindo agora. Imagina aí, óbvio que talvez o Flamengo tenha essa estrutura para continuar pagando, mas calcule quanto que o Flamengo tem de folha salarial mensal e sem praticamente nenhuma arrecadação, ele tem que pagar salários de março, abril, maio, e caso não aceite essa proposta, ele ainda tem que pagar junho, julho e agosto. São 6 meses de salário. Imagina o tamanho de um rombo de uma dívida dessa sendo cobrada em justiça depois. A CBF precisa intervir, tem dinheiro para intervir, ou seja, a CBF não tem desculpa para não intervir nessa situação e salvar os clubes de futebol. Como eu falei na abertura do vídeo, a situação é calamitosa em todas as áreas, mas em algumas tá até meio fácil de resolver. Só precisa quem pode resolver e quem comanda a situação se importar um pouco mais com o futuro ao invés de pensar só na ganância do presente. Enfim, a gente vai ficar esperando, né, já que os atletas ainda vão receber essa proposta, vão analisar com seus advogados qual é a situação. Não sei se vão aceitar, né? Tendo a achar que não vão, porque, como eu falei, significa que a partir de junho não cai mais salário na conta, até que se volte o futebol. Então é uma situação muito complicada até para os atletas aceitarem também. E a gente vai ficar na guarda. Não esquece, meio-dia e meia tem vídeo também no final da tarde. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!